realidade virtual ou a realidade aumentada, ambas nos trazem a possibilidade de tratamentos clínicos que são de grande importância, que podem fobias, melhorar, né? As pessoas, a vida de muita gente. Transtorno do estresse pós-traumático e transtorno de, obsessivo-compulsivo, que é o TOC. Essas são dois tipos de transtornos que a gente já sabe que podem ser tratados e os benefícios são muito grandes. Então muda. Então a gente muda, não é isso? A gente pode melhorar com isso. Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Oi pessoal, começa o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Você pode ouvir todas as conversas sobre a natureza humana dos mais de 3 anos e meio no quemsomosnós.com.br ou ainda no podcast. As mais recentes você pode também assistir no YouTube. A tecnologia vem transformando tudo e cada vez mais rápido. Hoje a gente continua a série que estamos chamando de Quem Seremos Nós, sobre a nossa relação com a tecnologia e como ela está nos transformando hoje. O que será que pode acontecer com o nosso cérebro daqui para frente? Para falar sobre isso, a pós-doutora em neurociência pela Universidade de Chicago, Cláudia Feitosa Santana. Quem é você? Eu sou a Cláudia, acho que uma eterna estudante, professora, pesquisadora, titia. E eu acho que eu achava que eu era apaixonada pelo conhecimento. Mas hoje eu acho que, na verdade, eu sou apaixonada pela liberdade. Que o conhecimento nos traz a liberdade. Que pode ser a consciência de que até mesmo se você estiver aprisionado e você saber que você está aprisionado, é uma liberdade. Que aí você sabe que você pode sair daquilo. Então eu sou mais uma apaixonada pela liberdade. Acho que eu aprendi isso recentemente. É boa isso, dá um outro programa. Mas é boa, mas eu quero entender o seguinte, por que você foi atrás do cérebro por causa disso? Do conhecimento ou não? A tua formação de chegar aí e estudar o cérebro é em função disso? Eu acho que essa inquietude sempre veio. Quando eu tinha 7 anos, eu lembro que eu tive uma briga muito séria com a freira que dava aula de religião, porque eu perguntava para ela como que ela dizia que Deus existia, que ela precisava me provar que Deus existia. E ela me dizia que era um dogma e que eu tinha que acreditar. Eu falava, não, mas isso não é suficiente para mim. Eu tinha 7 anos. Então acho que já era uma coisa natural de querer buscar o conhecimento. Eu não sou ateia, hoje eu me considero agnóstica, cada vez mais agnóstica. Mas com certeza essa busca minha de fazer todos esses estudos como uma pesquisadora, uma estudante eterna, uma professora, foi sempre entender como que a gente funciona, né? Então, você foi para o lado, vou chamar material. Você podia ser filosófico, esse conhecimento você podia ir para um lado. Você escolheu estudar uma coisa físico-química elétrica, que é o cérebro, tá certo? Mas para chegar à conclusão de que a neurociência hoje nos mostra uma série de conhecimentos em pleno século XX, século XXI, ou seja, como se fosse uma prova mais objetiva do que a filosofia já sabia. Ou já dizia pra gente como funcionava. Então, tem gente que diz que, fala, bom, mas a gente já sabia isso há um tempão, os caras só estão confirmando. Mas é verdade. Você pode dizer isso para a percepção, Platão já sabia como a nossa percepção funcionava. Você pode dizer isso para a memória, Aristóteles já sabia que a nossa memória era falível, ele chamava a memória de wax impression, como se fossem impressões na cera, e que elas eram maleáveis, formatáveis e reformatáveis. E hoje, quantas centenas de anos depois, é o que a neurociência comprova. Aristóteles estava correto. E a memória, ela é formatável e reformatável. Aí, então a tua ideia, e eu acho que essa que é interessante, a tua ideia é comprovar, a ideia de você escolher essa profissão é comprovar fisicamente, não é fisicamente a palavra, materialmente. Materialmente pode ser. Materialmente, ou não, comprovar ou não, né, tá certo? Os conhecimentos que você ou a humanidade veio produzindo e que você estava atrás.
Essa é a ideia. Bom, ele fala isso, mas será que é ou não é? A gente aqui vai falar bastante, sobre a ideia de que as coisas e os instrumentos, a gente vai chamar de tecnologia. Minha tecnologia é uma palavra que a gente pode aplicar desde a roda, né, até o foguete, até óculos de realidade virtual e tal. Então é tudo, né? Ela transforma a nossa atitude, mas também, hoje também é comprovado que o nosso cérebro é plástico e ele de alguma maneira, ele se adapta às coisas, se transforma também, você vai saber falar melhor que eu, de acordo com isso que a gente faz, desde o uso de uma vareta, né, que lá atrás, até agora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, com certeza. Por exemplo, a escrita, digamos, é uma tecnologia. Também. Então, quando nós inventamos a escrita, nós nos vingamos da morte. Porque antes da escrita, nós defendíamos a comunicação oral, que ia de geração para geração, linearmente. Com a escrita, não. Com a escrita, você poderia se deixar escrito toda a sua produção, o seu conhecimento, e você não precisaria que ela fosse passada de geração para geração. Ela pode ser esquecida durante muitas gerações, encontrada. Então é uma forma de vingança da morte, que foi provavelmente a primeira vingança, ou a única. Mas o fato da gente escrever ou não escrever antes, por exemplo, o fato da gente treinar falar ou treinar a memória antes de escrever e depois treinar menos a memória já que a gente escreve, tem uma diferença específica e material no nosso cérebro? Usando esse teu exemplo. Nem tanto. O nosso cérebro hoje, com a escrita, é um pouquinho diferente do que os cérebros antes sem a escrita. Não é nada substancial. Não. Porque você acaba, na verdade, a escrita é como se fosse uma variação da fala. Então você acaba usando o mesmo circuito assim, neural. Então ela é você usa a memória na fala e você usa a memória na escrita. Então, mas com certeza, o que aconteceu? Quando veio a escrita, muitas pessoas se revoltaram. E elas diziam que aquilo não era bom. Que você ia deixar a fala, a oralidade de lado. E você ia perder. Mas a gente não perdeu, muito pelo contrário. Aí depois, quando veio, por exemplo, a agenda do celular, as pessoas começaram a falar que isso era péssimo, que ia atrapalhar a memória. E as pessoas não sabiam mais os celulares, os números de celulares, ou de telefone, de cor. Mas, na verdade, você gravou os números, você não precisa usar da sua memória para aprender o número, mas você pode usar para outras coisas. Então, ela não veio para atrapalhar, ela veio para ajudar. É que a gente quer mudança, mas quando vem a mudança, normalmente a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar. Então a gente passa por todos esses processos. Então a gente passou por esse processo com a escrita, a gente passou com esse processo pelo cinema, a gente passou com a TV, aí a gente passou com o celular e agora com a internet. E o próximo são as realidades virtuais e aumentadas. É, exatamente. Então, mas vê se eu entendi direito, assim, não são grandes modificações cerebrais que acontecem quando tem essas mudanças, na verdade. Não. Então, biologicamente não muda muita coisa, muito parecido do que sempre. O nosso comportamento sexual, os nossos impulsos, os nossos desejos, eles são iguais ao que eram 200 mil anos atrás. Nós somos 99% do nosso comportamento sexual, pelo menos o primeiro sentimento, é igualzinho ao que era há 200 mil anos, há 50 mil anos. O que muda é que você tem um ambiente diferente. Manifestações. E aí você se adapta a esse ambiente e você age de acordo com esse ambiente. Então ninguém precisa ficar assustado com uma realidade virtual, o quanto isso vai enfraquecer ou não as pessoas, o cérebro, o quanto vai... É só uma bobagem esse tipo de discussão? Não é uma bobagem não. Na verdade é muito sério. E a filosofia, de novo, é a filosofia que diz isso pra gente. A gente tem um problema ético muito grande com todas essas invenções. Porque elas normalmente vêm encaminhadas de benefícios muito grandes. Mas elas também podem causar problemas grandes. E esse balanço é que é muito complicado. A realidade virtual ou a realidade aumentada, ambas nos trazem a possibilidade de tratamentos clínicos
que são de grande importância, que podem fobias, melhorar né? As pessoas, a vida de muita gente. Transtorno do estresse pós-traumático e transtorno de, obsessivo-compulsivo, que é o TOC. Essas são 2 tipos de transtornos que a gente já sabe que podem ser tratados com as realidades aumentadas ou virtuais. E os benefícios são muito grandes. Então muda. Então a gente muda, não é isso? A gente pode melhorar com isso. Porque você diminui o sofrimento da pessoa que sofre com o transtorno e o sofrimento de todo mundo que está em volta dela. Claro. Então é muito benéfico. Você pode usar as realidades aumentadas para treinamento de habilidade social, treinamento de habilidades emocionais. E, na verdade, todos nós precisamos. Porque se o nosso cérebro, ele, na verdade, se encontra do mesmo jeito que ele se encontrava há milhares de anos, quando a gente vivia numa savana, e a gente, na verdade, se relacionava em grupos de 50, 70, no máximo 150 pessoas. Hoje, a gente se relaciona em ambientes urbanos com milhões de pessoas, fora os relacionamentos na internet. Então, a gente precisa treinar as nossas habilidades sociais e emocionais. E essas ferramentas podem nos ajudar a melhorar. Como elas hoje, por exemplo, podem ser usadas, inclusive, para treinamento emocional para jogadores de games. Para que eles joguem melhor e para que eles fiquem melhor e não o contrário. Mas junto com todas essas benesses, às vezes podem vir problemas. E que na verdade somos nós, né? Imagina, sem a internet ou com a internet, na verdade o que você vê na internet somos nós. Então os problemas são os mesmos, só muda a plataforma. Se tá chegando o final do ano, ou tá chegando qualquer situação comemorativa, você vai numa festa grande, invariavelmente você vai ter alguma pessoa ali que você não gosta muito. E que se você não se controlar, você pode ter uma atitude impulsiva ou ser agressivo. A mesma coisa é quando você entra num Facebook ou num Twitter. Os problemas são os mesmos. Você tem que se controlar no ambiente que a gente chama real e você tem que se controlar no ambiente virtual. Então, mas só que no real, eu vou falar alguns estudos que eu acabei lendo, que é assim, quando você está frente a frente, você gera... existe a questão da empatia e etc, olho no olho, as pessoas colocam, e isso faz com que a gente se controle. Quando você não está frente a frente, o seu controle é menor. Exatamente. Não é isso? E é uma coisa química, físico-química, elétrica. Isso é uma coisa nova. Não é isso? Porque isso a gente não tinha antes. Mas as pessoas passaram pelo mesmo problema com a invenção do telefone. Com a invenção do telefone, houve o mesmo problema. Da distância, de não se ver. E você não tinha o contato olho no olho, você não tinha o contato. Mas a voz talvez não... Ainda você tinha a voz. A voz não era uma maneira de você perceber o outro? Sim. O tom, a forma... Mas existiu uma adaptação, porque existiu uma perda muito grande. Se nós somos predominantemente visuais, digamos, isso significa que mais de 80% do nosso feedback é visual. Quando você passa para o telefone, você perde grande parte, então você tem que adaptar. Mas ainda não perde tudo. Você tem o feedback da voz. Quando você passa para uma plataforma onde você só tem, digamos, a escrita, você perdeu muito mais. Perdeu tudo, na verdade. Do contato você perdeu. E aí você precisa se mediar pela escrita. É mais difícil. E aí a gente vê como as pessoas se agridem no ambiente de internet. É assustador. Eu tenho uma regra. Eu não vou comentar nem escrever em nenhum post, por exemplo, que eu não concordo. Eu vou me ausentar. O melhor que eu tenho para dar é meu silêncio. Mas esse treinamento, ele é muito necessário. Ou então você vai fazer um esforço para que o outro te entenda. E isso é muito complicado. E aí você vê as pessoas se agredindo. É um treinamento, então, a gente tem que se adaptar. Então, mas isso você acha que é muito mais uma questão... eu vou chamar de psicológica do que neurológica, é isso? Não, é tudo junto, não tem separação. Não tem essa separação? É um treino, na verdade é um treino. E a gente precisa treinar. É por isso que hoje a gente fala muito de treinamento empático, comunicação não violenta, treinamento de habilidades socioemocionais. Todas essas novas conversas que não tem mais de 50 anos, elas já começam, algumas delas, como a comunicação não violenta, começou na década de 60, com os movimentos, com a guerra civil, a guerra do Civil Rights Movement, começa lá. Então já é do contato visual, mas é a mesma coisa.
A gente agora passa por um processo de ter que se adaptar com essa nova plataforma que a gente não estava acostumado antes. E como que a gente vai fazer? A gente vai precisar se retreinar. A partir do momento que essas tecnologias nos trazem benefícios, principalmente para aliviar o sofrimento de pacientes, que é o caso da realidade, por exemplo, dos tratamentos com realidade virtual e aumentada, não tem como negar. Ela vai vir de qualquer jeito, a gente tem que aceitar. O que a gente tem que tomar cuidado, que é o que a gente sofre hoje na internet, com essa agressividade com as pessoas que não têm o feedback do olhar, e muito se conversa com absolutamente estranhos, provavelmente uma fase de adaptação, eu espero, das pessoas precisarem se treinar e aprender a lidar com esse tipo de comunicação, que é uma comunicação que veio para ficar, ela não vai embora. Ela pode ser transformada em uma outra, mas ela não vai embora. Nós vamos andando assim, por exemplo, antes você estava falando, você falou assim, não existe realidade, não é isso? Não existe realidade. Tá bom. Então, vamos partir disso aí. Explica o que você quer dizer com não existe realidade, daí a gente vai na realidade aumentada, realidade virtual, ou o quê? Porque se não existe realidade, tanto faz. Então, se é tanto isto faz, aqui, se é real, se é virtual. Se é virtual, é não sei o que lá. E por quê? Por que você diz que não existe realidade? A neurociência, hoje, o que ela diz? O que a gente encontra? Que toda a minha realidade é diferente da sua. A gente pode se encontrar em algum momento, mas a maior parte dela é diferente. Por quê? Sua genética é diferente, o seu ambiente é diferente, pode até ser igual ao meu em alguns momentos, mas a sua realidade, ela é um resultado que passa pela sua história. Eu sei, mas eu e você estamos vendo as mesmas cadeiras, ou não? Porque nós temos o mesmo cérebro, outros animais não vão ver essa cadeira do jeito que a gente vê. Mas para nós, eu posso dizer que é uma realidade semelhante. Isso é o que a gente chama de realidade objetiva. Isso. É a cadeira. Eu estou vendo. É a água. Eu sei que outros cérebros veem outras cores ou formas talvez diferentes da nossa Terra e ok. Mas nós humanos temos um ponto em comum que a gente consegue falar, isso é verde ou isso não sei o que, fora os daltônicos. Mas porque a gente cria categorias, a gente cria convenções. Mas não é só fantasia, não é isso? Não é. Mas é que nós criamos. Nós construímos essa cadeira. Nós chamamos de cadeira. Sim, eu sei. Não o conceito ou até em mesmo si. A água, o rio, o leão. Não o conceito em si, mas a gente vê uma coisa semelhante. Sim, nós vemos uma coisa semelhante. A gente interpreta, independente como chama, tá certo? Então a minha realidade é meio parecida com a sua. Sim. Não é? Mas se você for comparar com, por exemplo, Yanomami, é totalmente diferente. A cadeira não é cadeira? Se ele tiver uma cadeira lá, ele vai... Não, essa cadeira aqui, essa mesma ele cadeira nós vamos ver parecida, não vamos? Ele vai ter que aprender que isso aqui é uma cadeira. Não, eu entendo. A perspectiva dele é totalmente diferente. Mas o cérebro dele vê também muito igual ao nosso. Muito parecido com a gente. Certo? Muito parecido com a gente. Para essas realidades objetivas. Isso, para a realidade objetiva. Mas, por exemplo, a realidade virtual, ela tenta parecer objetiva. A realidade aumentada, ela mistura objetiva com uma que tenta parecer objetiva também, não é isso? Mas foi tudo criado por a gente. Não, foi criado, mas tá lá, não é? Então, tá como lá, isso tá aqui, não é? Ou não tá aqui? Tá lá ou tá aqui a partir do momento que nós estamos juntos, nós observamos. Tanto para a física quântica quanto para a neurociência, eles existem enquanto são mediados pela nossa percepção. Para a física quântica, o objeto não existe se não for observado. É a mesma coisa para a neurociência. Então, mas a gente combina que então não existe essa cadeira. Eu combino com você e com todo mundo que nós estamos vendo a cadeira? Não, é mais... Não é isso, não é isso? Não é isso. Então, é mais complicado que isso. Então, como é? Porque a gente acreditava que existia somente uma realidade objetiva e a gente estava sempre em busca dessa objetividade. Mas, na verdade, hoje, o que a gente entende? E quando você passa, por exemplo, para a política ou para a religião, você percebe muito isso. Cada um tem a sua própria realidade. Você vai se encontrar em grupos que tenham a mesma interpretação que a sua. Mas, na verdade, a realidade não é a realidade, é a sua experiência. O que é a sua experiência? É a sua realidade. Eu entendo algumas coisas, eu entendo outras coisas, eu acho que deveriam ser comuns a todos nós, tanto que a gente consegue conversar, não é? Sobre isso. Não só como símbolo, como coisa material. Não é isso? Sim e não. Ixi.
Tá feia a coisa pro meu lado. Mas o que acontece? Essa cadeira, ela é uma cadeira aqui e ela é a mesma cadeira numa tela de computador. Não, mas eu não a percebo igual. O meu cérebro percebe igual? Não, a tentativa da realidade aumentada é exatamente fazer com que o meu cérebro perceba igual esta realidade material e a realidade virtual, não é isso? Sim, mas a gente sempre sabe que, digamos, essa é a realidade objetiva, aquela é a realidade que está dentro da tela do computador. A gente sabe essas diferenças, mas são todas convenções. Não, ok, tá bom. Mas assim, na hora que a gente coloca assim, quando você fala, não tem a realidade, não existe realidade. E aí, por isso que eu consigo, por exemplo, misturar, por isso que funciona, por exemplo, você ter uma coisa de realidade aumentada ou realidade virtual. Eu nunca tinha visto por esse ângulo, mas isso faz sentido. É. Mas volta um pouco para trás. Volto. Quando eu vou te explicar como não funciona a nossa percepção, o que eu vou te mostrar? Que a gente não tem acesso a esse mundo externo, que é físico, mas a gente não tem acesso a ele como ele é. Pelas limitações dos nossos sentidos, não é isso? Nós somos uma máquina. É uma máquina que simula esse mundo. Mas ele não simula o mundo exatamente como ele é, mas sim a maneira ótima e melhor para a gente poder se relacionar com esse mundo. Mas eu e você simulamos coisas semelhantes porque o nosso cérebro é muito parecido. É só por isso. É isso que você está falando. As coisas não são como elas são. Isso é isso que você está falando, que não existe esta realidade. Elas são de algum jeito, mas a gente só consegue perceber parte dela, certo? E eu percebo parecido com você porque nós somos humanos e o nosso cérebro é semelhante. Muito parecido, exatamente. Ponto, é isso mesmo. Né? Então, mas é uma invenção não, é uma limitação que nos coloca mais ou menos no mesmo lugar. Assim, ou seja, a gente tem uma realidade, por mais que ela seja limitada, por mais que eu saiba que ela é limitada, a gente consegue conversar, porque a gente vê parecido, cheira parecido, etc. E processa isso mentalmente de forma muito parecida. Mas isso é extremamente necessário, porque se a gente não fosse assim, a gente fosse enxergar exatamente como é, a gente ficaria confuso o tempo todo, e nessa confusão, quando a gente vivia nas savanas, ficou confuso, você já foi completamente destruído pelo seu predador. Eu acharia o máximo. É um pouco decepcionante a gente saber que a gente não vê, não cheira, não sente, como é. Que a gente faz só parte de tudo isso. Não seria legal? É uma sensação. Você fala, nossa, não é assim, mas como é? Faço ideia. Mas é libertador ter a consciência de que nós não temos acesso ao mundo como ele é. E que nós percebemos como é útil pra gente. Fomos selecionados para perceber dessa maneira, né? Que é isso que você estava falando. Nós fomos selecionados para perceber o que é necessário. E aí você sobrevive, você reproduz e você continua. Mudou o nosso ambiente agora, tá certo? Tá mudando. Pela tecnologia e o que isso causa na gente, etc. Como que você acha que está indo isso? Para onde que você acha que está indo? Com todas essas coisas que eu estava falando. Eu não preciso mais de memória, eu vou ter ela guardada no... Se eu precisar acessar, eu acesso isso num trequinho. A gente ainda está longe disso. Não, mas parece ser possível, não é isso? Não, parece ser possível. Tem alguns estudos que mostram que já é possível em ratos, destruindo alguns grupos celulares, destruir alguns tipos de memória específica. Então isso teria um bom uso clínico. Lá na frente, se a gente realmente consegue desenvolver algum tipo de manipulação de memória que possa, por exemplo, destruir ou reduzir memórias traumáticas. Esse seria um lado bom, mas qual que é o lado negativo disso? A gente poderia ter como o filme The Manchurian Candidate, que era um coreano que, na verdade, passava por um processo de manipulação de memória, que era uma lavagem cerebral para transformá-lo num soldado assassino. Então, quando vem manipulação de memória, a gente tem que pensar nesses dois polos. E aí a ciência tem que andar junto com a filosofia e com a questão ética, que é muito difícil. Então, conter esses avanços é complicado, certo? Você não tem como conter o avanço. O problema é como controlar. Também não tem como controlar, não é? Então, mas é isso assim. Então eu vou mexer na memória das pessoas. Ou, inclusive, é isso, tirar a memória das pessoas de dentro do cérebro. Tá certo? Tem muita gente que fala nisso, né? Nessas possibilidades. Não é amanhã, de novo. Não é isso, amanhã. Né? Mas já que é elétrico,
É possível, a gente já que é uma vislumbra. questão elétrica, o nosso cérebro, tá certo? É possível que a gente consiga, de alguma maneira, externalizar a consciência, não é isso? Sim. A memória, etc. Inclusive transferir para inteligências chamadas artificiais parte das nossas coisas. A gente já faz um pouco disso com a Wikipedia. A Wikipedia não deixa de ser, por exemplo, uma forma que você deposita a sua memória. E você acaba participando de uma memória coletiva, que registra um conhecimento que não é de uma pessoa só, mas pode ser de centenas, de dezenas. Então já é uma forma de se fazer isso. O grande problema e o medo da manipulação da memória é o ser usado por um sistema totalitário, ser usado para manipular as pessoas. Mas é o mesmo problema que a gente já teve com a televisão. A televisão, durante os anos dela, são 50 anos, a televisão tentava fazer isso, manipular a forma como ela te conta uma história e ela tenta te manipular também. Não, a questão da manipulação é humana, não é da tecnologia, tá certo? Tentar de alguma maneira influenciar e manipular faz parte das relações, tá certo? Não necessariamente para o bem ou para o mal, não estou... Tá vendo? Os problemas são agora. sempre os mesmos. É. A gente muda os meios, mas os problemas são sempre os mesmos, porque somos nós. Se você pegar o Pokémon Go, a empresa do Pokémon não tem como controlar, mas as pessoas podem simular um GPS falso e, na verdade, burlar uma regra que é necessária e fingir que está num lugar que ela não está. Então, de novo, é o ser humano que tem uma tendência para ser desonesto quando pode ser desonesto sem ser pego. Na realidade aumentada, ele faz a mesma coisa. Os problemas são os mesmos, só mudam os meios. A velocidade e a concentração, então, de conhecimento tecnológico está acontecendo uma velocidade enorme, é isso que eu quero dizer. Está existindo uma concentração de conhecimento em relação à tecnologia, em relação a que isso pode influenciar nas pessoas, em poucas empresas, em poucas pessoas, né, poucas profissões também, né, alguma coisa assim. Do jeito que você está falando, isso vai acontecer uma coisa ruim, porque vai ter um poder muito grande na mão de pouquíssimas pessoas, não é isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Na internet, com a internet, pelo menos o jornalismo, a gente deveria ser muito menos manipulado ao receber informações do que a gente era pela TV. Na TV você tinha poucos canais e era muito mais fácil de te manipular. Com a internet isso fica muito mais difícil. Você tem muito mais acesso à informação, só que você precisa ter educação para saber como buscar informação, para saber como filtrar informação. A gente, no final, sempre cai na educação. Então, mas, por exemplo, você sabe programar ou fazer um algoritmo? Não. Quem sabe fazer um algoritmo tem uma vantagem em relação a você se as coisas estiverem, eu estou pressupondo, tá, tudo isso, se estiverem caminhando para essa questão tecnológica, parece que rapidamente as coisas estão indo para aí. É nesse sentido que eu estou falando. Então, quem detém esses poderes, estou usando, de novo, estou estressando esse raciocínio, se deter esse poder vai transformar essas pessoas de alguma maneira em menos empáticas. Ou essas empresas, ou essas pessoas que compõem essas empresas, que detêm esse poder, não é isso? Sim. Elas são automaticamente menos empáticas. Portanto, e elas vão querer... cada vez menos ligam para os outros. Sim, com certeza. Mas aí, de novo, é a mesma coisa, só muda o meio, mas é sempre o mesmo problema. Mas é um problema que você tem um controle cada vez maior sobre as pessoas, não é? Ou não? Então, eu tinha exatamente esse mesmo raciocínio e eu achava que a gente caminhava para isso. Por que eu achava? Que a Hillary Clinton, ela tinha toda o Wall Street, toda a mídia, todas as corporações do lado dela. O Google, as buscas eram muito mais positivas para Hillary. Mesmo com tudo isso, ela não ganhou as eleições. Independente dela ser boa ou ruim, o outro candidato ser bom ou ruim. Mesmo com todos esses algoritmos funcionando a favor dela, ela não ganhou as eleições. Isso você quer dizer que tem... Isso quer dizer que, de alguma forma, então, eles não têm tanto poder assim absoluto. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Mas pode ser que com essas eleições eles tenham aprendido bastante e que para as próximas eles mudem os algoritmos para garantir que eles consigam eleger quem eles querem. Porque no caso do Trump é que talvez... Usando, então, vou tentar usar a mesma... Porque, de qualquer forma, é péssimo que
a mídia, seja ela qual for, da TV ou da internet, escolha em quem ela quer que todo mundo vote. Isso acontece sempre. Mas Acho isso que acontece. a diferença é deixar claro que você escolheu ou não. Né? Eu acho que isso acontece sempre e não acho necessariamente errado que você se posicione, como Não. acontece nos Estados Unidos de uma maneira geral. O errado é você fingir que é isento e, na verdade, está desviando para algum lugar. Isso sim. Né? Agora, quando você fala, olha, eu escolhi isso porque eu acho que isso é melhor, aí toda vez que você tiver contato comigo, você vai saber que eu falo desse ponto de vista. Escolher eu não acho ruim. Eu acho ruim não contar que você escolheu. Sim, com certeza. Né? Mas mesmo escolhendo, digamos, a maioria estava do lado dela. As buscas estavam muito mais a favor dela. Mas ela não foi a eleita. Então, eles não tinham tanto poder assim, quanto eu, por exemplo, achava que tinha. Então, foi um elemento surpresa. E foi um elemento surpresa para muita gente. Inclusive para mim. Eu já tinha feito previsões estatísticas que ela ganharia as eleições. E ela não ganhou. Então, a gente tem muito meio ainda, a gente tem espaço de escapar na internet, daquilo que parece ser o mainstream. que a tecnologia vai nos aprisionar. Vai nos aprisionar. Agora, privacidade não existe mais. Não existe mais privacidade. Por que, Beto? Tem gente que não acha péssimo, não é isso? Que faz a troca da privacidade pela facilidade de determinadas coisas. Essa é a troca. Me dê os seus dados e eu te dou algumas facilidades. Não é isso? Essa é a troca que existe. Sim. E as pessoas fazem isso querendo, ninguém é obrigado, né, a abrir mão da privacidade. Não, na verdade, hoje, se você assina o Netflix, não interessa se você quer ou não, eles vão saber quando você para, quantas vezes você para. E, na verdade, eles podem fazer uma interpretação de você que nem você mesmo sabe. Que tipo de cena que você gosta, que tipo de cena que você não gosta. Talvez até com mais clareza que você mesmo. Então, o ponto de vista é conhecer você, não é isso? É que isso vai ser usado comercialmente depois, mas o ponto de vista é conhecer você. É um problema. Então, a tendência vai ser essa. A tendência é essa. Cada vez mais. E cada vez, assim, se chegar num ponto de ter implante, chegar num ponto que é outra coisa, né? Seria legal um dia, põe um implante e eu sei falar chinês, tá certo? Não sei se vai acontecer dessa maneira, mas deveria, teoricamente, não é? Eu ter alguma coisa, não necessariamente um implante, mas ter um trequinho aqui ligado ao meu cérebro que de alguma maneira... Eu consigo falar vou para a China e consigo falar isso, chinês, fantástico. Não é? E aí imagina, você quebra várias barreiras e você consegue conversar com culturas então, isso é lindo, que você não mas ao mesmo conseguiria. tempo esse implante pode carregar outras coisas junto, tá certo? Essa conexão com o meu cérebro, que eu acho que essa é uma tendência, não é isso? De chegar a uma conexão externa com o cérebro, ela vem junto outras coisas. A gente já tem interferência, a gente já tem cirurgias de implante de aparelhos dentro do cérebro que possibilitam, por exemplo, controlar os tremores de pacientes com Parkinson. E isso é ótimo. Esse tipo de implante é extremamente muito bem-vindo. Hoje o Botox é utilizado esteticamente, mas ele foi criado para diminuir os tremores de pacientes com Parkinson. E mesmo esteticamente ele é muito bom para ser utilizado. Só que aí entra de novo na percepção. Às vezes o Botox é utilizado de uma forma que ele passa do limite e a pessoa começa a ficar feia. Ou ela fica com cara de Botox. Mas a própria pessoa não se percebe com cara de Botox. Por quê? O cérebro não... Porque ela foi introduzindo Botox, buscando um padrão, e aí ela acaba se percebendo de uma outra forma. E provavelmente todas as mulheres que usam Botox e ficam mais ou menos com o mesmo tipo de lábio, elas acabam focando em algumas estruturas que elas ficam satisfeitas com aquilo. Muita gente que acaba não entrando no mesmo tipo de experiência não vai perceber a mesma coisa. Então são duas realidades diferentes. Então, levando isso no extremo, voltamos lá para o comecinho, se tem realidade, não tem realidade. Então, levando isso para o extremo, é possível, então, chegar nessas distopias onde a gente inventa mundos para as pessoas, ou seja, onde eu posso te colocar um óculos de realidade virtual e lá dentro você passar a viver. Tem gente que fala, Matrix, vamos chegar no Matrix, não é nem isso. O Matrix um pouco é um sistema que faz as pessoas imaginarem que estão vivendo alguma coisa, mas elas não estão.
Não é isso? Levando no limite disso. É possível isso acontecer. Matrix é uma coisa possível. É possível. É possível que a gente esteja. É possível. E também tem um lado bom, é possível você criar realidades virtuais onde você faça com que uma pessoa sinta que ela está mais tempo lá dentro para fazer algum tratamento do que ela realmente está. Agora, imagina, olha que fantástico, você ter um óculos de realidade aumentada que você possa usar, e que na verdade já está sendo desenvolvido, no tratamento de autismo, onde o autista possa treinar e se expor, é o tratamento de exposição, para situações onde ele treine a sociabilidade. Mas o cérebro dele muda. E o cérebro dele pode, exatamente, é um treinamento que ele faz. E aí com isso ele vai poder, na situação real, quando encontrar com as pessoas, utilizar de todo esse treinamento. Para transtorno de ansiedade você faz a mesma coisa. Mas e aí tudo bem, a internet, a gente tem muito celular, tem muita internet e tem o começo das realidades virtuais aumentadas. E aí, qual é o problema? Como é que você educa os filhos? Essa é a grande questão hoje em dia, concorda? Como que nós vamos educar os nossos filhos? Como estamos educando? E o que dá para perceber? É difícil o meio termo? É difícil. Mas você não pode nem deixar com que o seu filho fique nesse mundo virtual muito tempo, mas também não pode deixar que o seu filho não tenha contato com esse mundo virtual. Você tem que arrumar o meio, você tem que atingir o meio do caminho. E aí um outro problema, essas tecnologias, elas são muito mais interessantes, as crianças aprendem muito com elas também. E aí vai para a escola, não tem nada disso. A escola que a gente vai hoje é igual a do século XIX. Então como é que a gente faz? A gente precisa se adaptar a essa nova realidade e, inclusive, rever todo o nosso sistema educacional. Que nosso sistema educacional não funciona mais. Da maneira que você está enxergando, onde está caminhando a nossa relação com as telas, com isso, etc. A pergunta é, quem você acha que seremos nós? Por onde você acha que está indo? Eu acho que nós somos ignorantes. E se nós não criarmos essa consciência de que nós somos ignorantes, nós vamos continuar sendo ignorantes. O que a gente precisa? A gente precisa criar a consciência de que a nossa realidade, a nossa experiência, de que nós somos ignorantes para quase tudo e que nós precisamos ser éticos, em primeiro lugar. Mas geneticamente não vai dar certo, segundo você fala. Nós já temos uma seleção genética para ser antiético. Isso aqui é horroroso, isso aí, porque no final das contas veio uma permissão genética para as pessoas fazerem coisa errada. Mas foi assim que a gente chegou aqui. Mas se a gente tem essa consciência, o que a gente precisa fazer é fazer o uso de toda a nossa produção para um bem comum, um bem de todos. Então, você acha que nós seremos tão ignorantes quanto nós somos, mas gostaria que não, é isso? É. A gente tem a possibilidade de não ser. A partir do momento que a gente entende que nós somos ignorantes, já é libertador. No sentido que ele possibilita um movimento contrário. E você acha que vai acontecer? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu gostaria que sim, mas não necessariamente. De qualquer forma, eu tenho que viver a minha vida fazendo a minha parte. Talvez por isso eu seja professora, pesquisadora. A tua parte é esclarecer as pessoas a respeito desse assunto. Com certeza. Eu acabei escolhendo percepção, provavelmente muito por conta disso, em busca desse conhecimento. Por que a gente precisa da ética? Porque se a gente for depender de entender o outro, ou de gostar do outro, para ser ético com o outro, a gente não vai sair do lugar. Então a gente precisa colocar a ética em primeiro lugar e agir com ela independente de gostar ou de entender o outro. Independente da tecnologia, independente dos instrumentos que a gente tem. Independente se você está no mundo real ou no mundo virtual. Porque os problemas que a gente anda vendo no contexto de games online são os mesmos da nossa vida real. Eu fiquei muito decepcionado, porque no final, não é verdade. Porque é isso, quando a gente fala, eu entendo, isso é perfeito, é o ser humano e tal. Mas a coisa que mais me incomodou é, nós somos essencialmente egoístas, antiéticos, não sei o quê, fomos selecionados assim, isso não é uma escolha. Isso não dá muita esperança. Quando você fala, pô, então a nossa esperança do futuro qual é? Né? Ou
Para onde que a gente está indo, já que essa é a nossa natureza? Mas tem uma coisa, Selecionado geneticamente. Mas você tem uma coisa que você tem que levar em consideração. A nossa cultura evolui, aí é no sentido positivo, porque a cultura é no sentido positivo. Ela evolui muito rapidamente, muito mais sem comparação com a nossa evolução biológica. A velocidade, você está falando. E ela controla os nossos impulsos. Ela controla os nossos Ainda bem. impulsos. Então, por exemplo, também é uma coisa boa que veio com a internet, a consciência, por exemplo, da causa gay. Ela foi disseminada pela internet e a consciência da causa gay, ela ganha força com essa plataforma. Então, é outro lado positivo. E ela acaba aproximando. Outra coisa, com a escrita, mais ainda, não é nem com a escrita, com a impressão, ficou muito mais barato você distribuir livros. Uma outra hipótese é que com a possibilidade de ler mais livros, ler o livro é entender o outro. Você aumenta o seu círculo empático. E isso pode ter ajudado com que a gente viva mais em harmonia em grandes centros, em grandes cidades. Com a internet, isso aumenta mais ainda. A possibilidade de você ter acesso a mais produções de outras diferentes culturas, mais diversos. E aí você aumenta mais ainda o seu círculo empático. Então o fantástico do nosso cérebro é também essa plasticidade, apesar de todas essas limitações. É essa plasticidade que a gente tem de incorporar informações e de se empatizar também com muitas outras coisas que você não teria acesso se não fosse a internet. Então você está mais... Esse teu finalzinho da agora está mais animado do que o outro. Porque tem sempre porque tem sempre essas duas forças. E quando a gente, por exemplo, estuda a semiótica, você vê isso muito claramente. Da mesma forma que uma cor pode ter um polo positivo e uma representação simbólica positiva e negativa, a gente tem para quase todas essas tecnologias. Eu só queria saber o teu sentimento. Você acha que a gente vai mais para um lado ou mais para o outro, ou não faz ideia? Eu acho que a gente já melhorou bastante. Eu não queria ter nascido na Idade Média. A gente tem que tomar cuidado para fazer isso com qualidade, com consciência. A sensação que dá é que necessita é cada vez mais a gente se preocupar com o todo. Porque a nossa espécie, ela é perigosa, né? Ela destruiu centenas de outras espécies, destruiu uma série de coisas no planeta. Agora talvez seja esse momento de perceber, e a internet pode ajudar, que você precisa mais movimentos de se preocupar com o outro. A busca é uma busca pela ética, é uma busca por tentar entender, perceber, ou muitas vezes, mesmo que você não compreenda ou que você não compartilhe daquele pensamento, você respeitar. Nesse sentido, ainda acho que existe essa força, mas a internet é muito nova, essas redes sociais são muito novas, então talvez a gente esteja passando, por exemplo, por um movimento é novo, então muitas coisas vêm junto, e aí depois você se adapte. Tomara que a gente se adapte numa situação onde as coisas sejam mais equilibradas do que estão acontecendo hoje, não é? É. Então tá bom. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.